Continuando então, lista mate 015, questão número 8, tá? Ele fala pra gente o seguinte: um prisma regular tem por base um triângulo equilátero de área 5 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, a base é essa figura aqui, né? Que é um triângulo equilátero, não esqueçam, tá? Tem todos os seus lados iguais, né? E a área dessa base vale 5 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Ele fala pra gente ainda o seguinte: se a altura do prisma mede 3 metros, tá? Na verdade, 3 metros não, tudo bem, 3 centímetros, porque senão a unidade vai dar diferente, 3 centímetros. Se a altura desse prisma mede 3 centímetros, determine a sua área lateral e o seu volume. Tá? Ele quer duas coisas, a área lateral e o volume. Para a gente encontrar essas duas coisas, primeiramente eu preciso encontrar quanto é que vale o lado desse triângulo equilátero. Tá? Lembra, a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero é um pouquinho diferente. Né? Nós temos o seguinte, ó, que essa área vale 5 raiz de 3 centímetros quadrados, e a fórmula com que eu calculo essa área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra que eu passei ela em sala, tá bom? Vamos melhorar isso aqui, ó. Raiz de 3 de um lado com raiz de 3 do outro, cancela, tá bom? Aqui embaixo tem 1, multiplica cruzado. O que nós vamos ter? L ao quadrado vezes 1 deu L ao quadrado. 5 vezes 4 deu 20. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que L vai ser raiz quadrada de 20. Tá bom? Pensa no número aí menor que 20 que tem raiz quadrada, tá? A gente tem aí o 16, né? E tem o 4, tá bom? Vou escrever isso aqui usando o 4, porque 20 dá para dividir por 4. Então, ó, o lado é igual a 4 vezes 5, tudo bem? Que é um número que tem raiz quadrada e que dá para dividir o 20, tá bom? Então, simplificando isso aqui, o que nós vamos ter, ó? Raiz quadrada de 4 deu 2. Raiz quadrada de 5 a gente não tem, tá? Então, só repetir. Então, o lado desse triângulo equilátero é 2 raiz de 5 centímetros. Agora, a gente consegue fazer encontrar cada um dos valores que ele pediu, tá? Então, primeiro ele pede para a gente encontrar, tá? Desfocou um pouquinho, tá? Então, o lado aqui que nós encontramos vale 2 raiz de 5. Primeira coisa que ele pede para a gente encontrar é a área lateral, tá? Ou seja, a soma das áreas das faces laterais. Olha só, pessoal, pensa aqui comigo, tá? É um triângulo, a base é um triângulo equilátero, então todos os lados são iguais. A altura é a mesma. Então, o que acontece, pessoal? Ó, todas essas faces laterais aqui, ó, elas são idênticas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para calcular a área lateral total? Basta a gente calcular a área de uma face e multiplicar por 3, tá bom? Então, a área lateral vai ser 3 vezes, tá bom? A área de uma dessas faces. Que figura é essa aqui? É um retângulo. Ou seja, como é que eu calculo a área dela? Só fazer base 2 raiz de 5, tá bom? Base 2 raiz de 5 vezes a altura, que é 3, tá? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A área lateral vai ser 3 vezes, multiplica, ó, número com número, raiz com raiz. 2 vezes 3 deu 6, então ficou 6 raiz de 5, tá? Melhorando isso aqui, nós temos, então, que a área lateral vai ser 3 vezes 6, 18 raiz quadrada de 5 centímetros quadrados, tá bom? Porque a gente está falando de área lateral. A outra coisa que ele pede para a gente determinar é o seu volume, tá bom? Vamos calcular então o volume desse prisma. Lembra, volume do prisma é a área da base vezes a altura. No começo da questão, ele já deu para a gente a área da base, tá? A área da base é a área desse triângulo equilátero aqui, ó, que na questão ele fala para a gente que vale isso aqui, 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área, o volume vai ser, então, a área da base, que já é 5 raiz de 3, vezes a altura. A altura, ele disse pra gente que é 3. Então, vai ficar isso aqui vezes 3.
Então, o volume desse prisma vai ser, ó, número com número, tá? E raiz com raiz. Então, eu só vou pegar esse 3 e multiplicar com esse 5. Número com número. 5 vezes 3 deu 15. Raiz de 3, só repetir. 15 raiz de 3 centímetros cúbicos, porque é a unidade de medida de volume. Então, esse aqui é o volume e essa aqui é a área lateral. Tá bom? Finalizamos, então, a questão 8 da lista Mate 015.